Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 22, sobre as bodas do filho do rei. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, os outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. Então, no livro de Mateus, a palavra de Deus, que é Jesus, começa o livro de Mateus com Jesus Cristo, que veio na forma de carne, né, que é Deus, para a terra. E nós pudemos ver que Deus falou muitas coisas através de Jesus Cristo. E quando a gente chega nessa parte final do livro de Mateus, tanto o homem que devia 10.000 talentos, como a parábola, os homens da vinha, os lavradores da vinha, como também a parábola do filho do rei. Através dessas palavras, então, o que Mateus queria nos falar? Embora a gente tenha escutado a palavra de Jesus, a gente não aceita Jesus. Ele está falando sobre esse mundo do coração que rejeita a palavra de Jesus. Então, o homem que devia 10.000 talentos, ele recebeu o perdão dos 10.000 talentos do seu dono. Então, quão feliz ele devia, quão agradecido ele devia ficar para com o rei. Quando ele comparou com o seu próprio coração, o rei, ele foi prejudicado em 10.000 talentos e perdoou assim a dívida do homem. Mas aquele homem que foi perdoado dos 10.000 talentos para poder se divertir, para poder viver por ele mesmo, é um coração muito diferente do rei. O meu coração e do rei é muito diferente. Eu não consegui receber esse coração dele. Eu somente estava vivendo com o meu próprio coração e somente recebi perdão desses 10.000 talentos e acabou assim para mim. E se eu continuar vivendo com meu próprio coração, vou fazer dívida de novo. Então eu tenho que jogar fora o meu coração e eu tenho que receber o coração do rei. Então a Bíblia fala dessa realidade que ele tinha que receber o coração do rei. Mas porque esse homem que devia 10.000 talentos não conseguiu pensar profundamente, ele fez essa dívida, mas ele não sabia quão mal era esse seu coração. Que bom, a gente foi perdoado da dívida. Agora eu não vou mais ser vendido como escravo. Que bom. Ele estava voltando para o seu antigo coração. Ele foi perdoado da sua dívida, mas no final ele somente pôde voltar para a prisão. É a mesma coisa com a história dos lavradores da vinha. Por causa do dono nós estamos vivendo bem, então nós temos que servi-lo bem. Eles queriam servir bem. Mas tinha uma força dentro deles que estava arrastando. E eles não sabiam que desse mundo do coração. Simplesmente eles pensaram, vou servir bem ao dono. Por que eu vou matar o filho do dono? E naquele tempo, se os lavradores da vinha tivessem visto a Bíblia, os lavradores estão matando o filho do dono. Nossa, eles estão loucos. Nossa, eles estão loucos, mas estão bem loucos. Nossa, não existe pessoa assim. Eles estão matando o próprio filho do dono. Nossa, eles têm que ser amaldiçoados e receber destruição. Mas eu não vou fazer isso. Então, a maioria das pessoas pensa dessa forma.
Então as pessoas pensam como? Se eu não quiser fazer assim, eu não vou fazer. Embora eu fale frequentemente, então existe uma força, né? Quando duas pessoas puxam, independente de ser mais alto ou mais baixo, independente de ter estudado muito ou pouco, independente de ser bonito ou feio, a parte que tem mais força, se essa parte puxar, a parte mais fraca vai ser puxada. Então, dentro do seu coração também tem uma força trabalhando. Mesmo que vocês não queiram beber, aquele espírito mal te leva a beber. Então, você acaba bebendo ou não? Qual é a força maior? Então, aquele coração de eu não querer beber, ou o coração de querer beber que é mais forte? Mesmo que eu não queira beber, se uma força mais forte do que eu me levar para beber, eu vou beber. Mas muitas pessoas não sabem dessa força que trabalha dentro de nós. Então, a partir dessa última parte do livro de Mateus, tanto a palavra do homem que devia 10.000 talentos, ou tanto a palavra dos lavradores da vinha, ou se não a parábola das bodas do filho do rei. Então, o homem que devia 10.000 talentos, porque não recebeu o coração do rei, no final ele acabou vivendo com o mesmo coração dele. Os lavradores da vinha, porque eles não receberam o coração do dono, eles no final acabaram matando o coração do filho, mataram o filho do dono. É a mesma história da parábola do filho do rei. Então, hoje em dia, muitas pessoas frequentam a igreja, e mesmo lendo muito a Bíblia, somente tem elas como história. Quase não existe alguém que pense essa história é minha história. Se a pessoa souber, eu fui perdoado dos 10.000 talentos, mas no final eu vou para a prisão. Eu matei o filho do dono da vinha, então no final você é amaldiçoado. Então, se as pessoas soubessem disso, se a pessoa for convidada para as bodas do rei, então isso vai ser uma coisa boa para mim. Se eu não for, eu vou ser amaldiçoado no final. Então, no final, o resultado é que todos eles receberam destruição, mas as pessoas nem imaginam que são assim. Muitas pessoas, como Simão Pedro, são como Simão Pedro, porque os olhos que nós enxergamos, os olhos de Jesus Cristo, são diferentes. Jesus Cristo falou para Pedro, hoje tu me negarás 3 vezes. Mas Pedro não pensou dessa forma. Por que eu vou negar Jesus? Nem que eu tenha que morrer com o Senhor, eu não vou te negar. Por quê? Porque ele estava vivendo confiando em si mesmo. Então, vivendo a nossa vida, a nossa pessoa, quase não existe ninguém que se conheça exatamente. Porque fez uma pequena boa obra para outra pessoa, pensa que é boazinha, pensa que é uma pessoa fiel. Eu não vou fazer isso jamais. Por que essa pessoa mente? Eu não faço maldade. Então, a maioria das pessoas estão acreditando dessa forma em si mesmas. Mas vivendo é porque as pessoas não se conhecem. E no final acabam indo para a maldade e para a destruição. Porque dentro de nós existe um espírito mau que está nos arrastando. Mas porque a gente não tem uma força para vencer a isso, embora eu não queira, eu estou sendo arrastada por isso.
Hoje vamos analisar cuidadosamente sobre as bodas da parábola do rei. Capítulo 22, versículo 2. O reino dos céus é semelhante ao rei que celebrou as bodas de seu filho. No versículo 3. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então, essa história, ele desenhou exatamente o nosso tipo de coração. Se a gente simplesmente lê, a gente não sabe. Mas a gente não consegue entender. Então, é porque eu não consigo ir para as bodas do rei, do filho do rei. Então, o rei convidou, mas não, eu não quero ir. Pessoal, esse coração de não querer ir veio de onde? O espírito mal colocou esse coração dentro de nós. Por isso, todos nós temos esse coração que vem do espírito mal. Então, nós somente podemos ter esse tipo de coração que vem do espírito mal. Por isso, no final, essas pessoas, no começo, simplesmente tiveram um coração de não querer ir. Ah, não quero ir. Ah, eu não quero, não aguento ir. Ah, então, no começo, eles só quiseram bater nos servos. Então, assim como aconteceu nos lavradores da vinha, está acontecendo com esses homens que estão sendo convidados para as bodas. No começo, eles não pensaram em fazer isso. Mas, no final, esses lavradores da vinha, eles receberam destruição. Eles pensaram, eu não quero ir para as bodas, e daí? E se eu não quero ir, por que eu tenho que ir? E assim, como é que eles pensaram? Eles estavam acreditando no seu próprio coração. No começo, parecia somente o coração de que eles não tinham vontade de ir para as bodas. Mas, pouco a pouco, esse coração fluiu para que direção? Um coração de ficar contra o rei. O coração de ficar contra o rei. O coração de matar o servo do rei. A gente pode ver que o coração deles começou a fluir para esse lado. O povo de Israel foi escravo no Egito. E eles estavam fazendo tijolos com barro. Era um sofrimento. E eles tinham medo de ter filho. Ter filha não tem problema. Mas se nascesse um filho, tinha que ser lançado no rio Nilo. E depois de muitas mulheres darem à luz, e diante dos olhos da própria mãe, o seu filho tinha que ser lançado no rio Nilo. E a mãe carregando o seu filho, quando ele chora, ela fica triste. E quando ela fica cansada e dorme, sem a mãe poder ver, aquelas pessoas pegavam o filho e jogavam no rio Nilo. Aquelas pessoas pegavam o filho e lançavam no rio Nilo. E assim elas ficavam apavoradas. Quando a mãe estava no sono profundo, ela acordava. Ela acordava para poder amamentar o filho, mas já não estava mais ali. E aí ele se assustava. Meu filho, lançaram ele lá no rio Nilo. Meu filho, cadê meu filho, cadê meu filho? E a mulher começou a sofrer. E assim a mente começou a ficar estranha. Meu filho, filho. Então, dentro do coração do povo de Israel, eles estavam tendo um sofrimento que não tem nem como expressar. Os homens, todos os dias, tinham que pegar o barro, fazer tijolos, levar os tijolos.
e apanhando de chicote, sofrendo, com tamanho sofrimento que não podiam nem expressar. E a mulher perdendo seus filhos, elas acabavam enlouquecendo. Não conseguiam dormir à noite. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. Ficavam gritando. Mas o marido tinha que ficar do lado da esposa nesse momento. E o marido não podia, porque o marido tinha que pegar o barro, fazer tijolos. Ele não podia ficar do lado da sua esposa. E ele queria consolar sua esposa, que estava triste, sofrendo, tinha que cuidar dela. Mas ele não tinha nem tempo de conversar com a sua esposa. Porque ele estava com o coração... Porque ele tinha que trabalhar, então ele tinha que dormir, acordar e trabalhar. E eles começaram a clamar, Senhor, Senhor... Olhe para minha esposa. Como pode acontecer isso tão doloroso? Querida, por favor, acorda. Querido, cadê o nosso filho? Cadê? Foi você que levou? Cadê ele? Cadê? Querida, acorda, por favor. Aconteceu isso com a gente. Ai, traz o nosso filho, traz. Querida, acorda. Então esse sofrimento começou a cavalcar profundamente o coração do povo de Israel. E a cada momento eles não tinham outro método. Ai, como nós podemos vencer os soldados egípcios? Como nós podemos cuidar dos nossos filhos? Como nós podemos encontrar paz? A nossa esperança única é o Senhor Deus. Nós temos que ir para diante de Deus. Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, concede a sua graça para o povo de Israel. E sofrendo, chorando. E por último, Deus, nós somente temos o Senhor como caminho. Tenha misericórdia de nós. E eles começaram a clamar a Deus. E Deus teve misericórdia do povo de Israel. E assim eles chamaram o povo de Israel e o salvaram. E agora o povo de Israel estava feliz. Agora nós temos que servir a Deus. E agora a gente não precisa mais lançar os nossos filhos no Rio Nilo. Eu lancei 2 filhos meus no Rio Nilo. Foi tão triste que eu não podia nem ver. Mas na nossa casa, embora tenham nascido 5, ainda bem que pelo menos temos 4 filhas e somente 1 lançamos no Nilo. Mas só de lembrar do nosso filho, eu não consigo aguentar. E foi nesse momento que elas que Deus salvou o povo de Israel. Eles tinham tanta gratidão, eles louvaram a Deus, eles louvaram e agradeceram a Deus que salvou eles da mão do faraó. Mas assim que eles entraram no deserto, na hora não tinha água. E o que eles fizeram foi reclamar. Não tinha comida. Continuamente eles reclamaram contra Deus. Ficaram contra Deus. Eles estavam com o coração mal contra Deus. E nós pudemos ver que eles receberam destruição no deserto. Quando nós pensamos, eles estavam sofrendo no Egito, tinham que jogar o seu filho no Nilo, então eles tinham que ter gratidão atrás de gratidão. Mas quando as pessoas elas têm um pouco de folga, elas começam a reclamar contra Deus. Sabe de onde vem essa reclamação? O espírito mal é que faz surgir esse coração dentro de nós. Mas a maioria das pessoas,
porque não sabe da existência desse espírito mal. É óbvio que eu vou ficar bravo com isso. Eu estou com fome, você acha que eu não vou ficar brava por causa disso? Você acha que eu não vou reclamar contra Deus? Então, as pessoas fluem para esse lado do coração. Por isso, no final do livro de Mateus, Jesus Cristo falou sobre o homem que devia 10.000 talentos, porque ele viveu seguindo o seu coração. Ele tinha que jogar fora o seu coração e aceitar o coração do rei. Os lavradores da vinha, tem que servir bem ao dono. Esse era o próprio coração deles. Mas eu somente posso ficar contra o dono. Eu somente sou uma pessoa que posso ficar contra o dono. Senhor Deus, se o Senhor não nos ajudar, por mais que eu me decida e me resolva a fazer isso, mas se Satanás me enganar, eu somente posso ficar contra Deus, eu somente posso ir contra Deus. Quando a gente vê na Bíblia, diz que Judas Iscariotes vendeu a Jesus. Tanto o homem que recebeu perdão dos 10.000 talentos, quanto os lavradores. E aqueles que foram convidados para as bodas do filho do rei. Por que no final eles foram destruídos e amaldiçoados? Todas as pessoas que não recebem o coração de Deus acabam sendo destruídas. Então, a Bíblia nos mostra exatamente isso. Então, esses lavradores da vinha desenhou o seu coração. Esses convidados do banquete das bodas do filho do rei é o seu coração. Então, se você ser conduzido pelo espírito mal, você somente pode ficar com o coração endurecido e ficar contra Deus. Se você não quiser receber o coração de Deus, você somente vai poder ser destruído. Vocês têm que esvaziar seu coração e receber o coração de Jesus. Vocês têm que receber o coração de Jesus. Porque senão, não tem ninguém que vai aceitar o coração de Jesus e somente todos só poderão ser amaldiçoados. Principalmente no livro de Mateus, ele fala fortemente sobre isso para nós. Embora nós leamos o livro de Mateus, as pessoas lendo o livro de Mateus não conhecem exatamente o coração de Deus. E assim acreditam em si mesmos. Eu tenho que viver de uma forma bondosa. Eu não posso ficar contra Deus. Eu vou ser obediente a Deus. Eu vou fazer boa obra. Então, as pessoas acabam confiando em si mesmas. E confiando em si mesmas, elas acabam entrando no pecado. E sem desejar, a gente pode ver muitas pessoas indo pelo caminho da destruição. As pessoas pensam, isso é com outra pessoa, não comigo. Por que eu vou ficar contra Deus? Muitas pessoas ficam na igreja e partem da igreja por esse ou aquele motivo. Ultimamente eu não vou para a igreja. Mas eu não vou ficar contra a igreja. Eu não vou lançar a terra contra a igreja, não vou ficar contra a igreja. Mas no final acaba se tornando uma pessoa contra a igreja. Quando a gente tiver essa pessoa ficando contra o evangelho, pessoal, Satanás é muito mais sábio do que a gente. A gente pode ver que ele é muito sagaz. Então, o que a Bíblia nos diz? Com certeza, eu quero fazer bondade. Eu digo que quero fazer bondade. Eu me decido a fazer bondade. Mas eu não posso acreditar em mim mesmo que vou fazer essa bondade. Eu penso que eu não quero ficar contra Deus. Mas eu não posso acreditar em mim mesmo, nesse meu coração, que eu não vou ficar nunca contra Deus.
Deus está falando isso para nós. E assim, nós temos que falar assim para Deus: Deus, eu sou fraco. Por mais que eu não queira cometer pecado, se o diabo me puxar, eu somente vou poder cometer pecado. Por mais que eu não queira fazer maldade, se o diabo me empurrar, eu somente vou poder fazer maldade. Por mais que eu queira fazer bondade, pela minha própria força eu não posso vencer a Satanás. Porque eu sou como uma criatura que é um brinquedo nas mãos de Satanás. Se o Senhor não me segurar, se o Senhor não conceder graça, eu somente posso me tornar servo de Satanás. Como eu vou poder vencer ao diabo? Que o Senhor tenha misericórdia de mim. Que o Senhor conceda a sua graça. As pessoas que acreditam nesse coração é que podem viver pela fé. Mas as pessoas que decidem, que acreditam em si mesmas, essas pessoas somente de 10, de 100, somente podem receber a condução de Satanás e ser amaldiçoada. A próxima vez continuaremos. Muito obrigado.